Cantai, cristãos, afinal, salve, ó vítima pascal, Cordeiro inocente, ó Cristo, abriu-nos do Pai o aprisco, por toda ovelha imolado, do mundo lava o pecado, duelam forte, mais forte, é a vida que vence a morte, o Rei da vida cativo foi morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no caminho que havia. Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão e lençol. O Cristo que leva aos céus caminha à frente dos seus, ressuscitou de verdade, o Rei do Cristo piedade. De pé, com muita alegria, aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, já foi imolado. Celebremos assim esta festa na sinceridade e verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho
deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. O texto do Evangelho de João nos apresenta 3 personagens da ressurreição, com 3 atitudes muito bonitas e muito interessantes para que a gente possa mergulhar no mistério dessa manhã da ressurreição. Maria Madalena, Simão Pedro e o discípulo a quem Jesus amava. Eu começo pelo último, ajudando a gente a fazer um esclarecimento bíblico-teológico. Durante todo o Evangelho de João, não é nomeado quem é o discípulo a quem Jesus amava. Mas como a gente tem em todas as casas uma pintura, um quadro da Santa Ceia de Leonardo da Vinci, e algumas até colocam o nome dos apóstolos assim, em cima deles, né? Convencionou-se, pela tradição, chamar do discípulo a quem Jesus amava, João, que depois será o evangelista. Mas é muito importante que para a redação do texto bíblico, o discípulo a quem Jesus amava, em todo o texto do Evangelho de João, ele é aquele que toma as atitudes que nós, leitores, devemos copiar, repetir e fazer. Então, a primeira atitude do discípulo a quem Jesus amava é a atitude da fé, do amor, da compreensão e da perseverança. Ele corre mais depressa do que Simão Pedro, mas não entra no túmulo. Por quê? Primeiro, quem tem que dizer que ressuscitou é Pedro, é a igreja. E a atitude de Pedro, aqui a atitude ainda da, não indiferença, mas da curiosidade ou da dúvida, porque Pedro vai ser confirmado na fé depois nas outras aparições do ressuscitado. A atitude de Pedro, portanto, é: eu preciso deixar o que ficou para trás. Pedro aqui, ao entrar no túmulo e ver as faixas de linho no chão, e vendo também o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, colocado no lugar à parte, começa a perguntar: o corpo não foi roubado, um ladrão não teria cuidado de fazer isso. E começa a colocar no coração tudo aquilo que ele havia vivido, que ele havia sentido, que ele havia testemunhado com o ressuscitado. Atitude que para nós também precisa ser a atitude desse tempo de Páscoa. O que nós precisamos deixar para trás? O que não serve mais? O que o evento da ressurreição precisa fazer com nossas atitudes, deixando para trás o que não serve mais, fazendo com que a quaresma tenha agora o seu resultado, purgar,
retirar o que não presta mais, para, contemplando a cena da ressurreição, dizer: a pedra foi retirada, ele não está mais aqui, verdadeiramente ele ressuscitou, e agora, o que eu vou fazer? E a atitude de Maria Madalena, que antes vai ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, ela não imaginava que iria encontrar essa cena. Maria Madalena aqui nos inspira a atitude do cuidado. Mesmo sabendo que Jesus havia morrido, mesmo sabendo que iria encontrar apenas um corpo inerte, Maria Madalena, que havia sido discípula fiel de Jesus, quer continuar cuidando, quer continuar vendo, quer continuar tocando no corpo mesmo inerte de Jesus. Atitude do cuidado, que é uma atitude de ressurreição. Cuidar, essa deve ser a nossa missão. Cuidado, atitude de Madalena. Rememorar para pensar e reviver a atitude de Pedro. E a atitude da fé, aquele do discípulo a quem Jesus amava, que entra, vê e acredita. Nós hoje, convidados a enxergar a nossa realidade, apesar de tantos sinais de morte, somos convidados a acreditar. Ontem eu dizia, e essa frase fiquei sabendo que marcou o coração de muita gente: Jesus ressuscitou de tanto viver. Jesus ressuscitou de tanto que aproveitou cada instante da sua vida, para que a gente mostre ao mundo que ressuscitar não é apenas um evento que vai acontecer depois da nossa morte ou na segunda vinda do Senhor, mas que ressurreição é uma atitude permanente de quem ama a vida, uma atitude permanente de quem entende que na vida, apesar da dor, do sofrimento, que se mostram presentes porque a Sexta-feira Santa e o Domingo da Páscoa não se separam, é um único evento feito de dois momentos. O ressuscitado é o crucificado. Domingo que vem, quando aparecer aos discípulos e pedir a Tomé que coloque a mão no seu dedo, coloque o seu dedo na mão chagada, coloque na mão na marca do lado da lança do soldado, para mostrar: sou eu mesmo, aqui estão as marcas da minha morte. Mostra que a gente precisa então conviver e viver na nossa história, na nossa vida, no cotidiano, os sinais de morte que apontam para os sinais de vida, mas jamais, em tempo algum, concordar ou mesmo ser coniventes com os sinais de morte que deixam nossos irmãos permanentemente derrotados e crucificados. No Evangelho de João, hoje nós temos a corrida mais bonita da história. Simão Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, correndo na direção da boa notícia, correndo na direção da confirmação da sua fé, para que a gente também continue hoje correndo atrás daquilo que é bom. Às vezes a gente corre muito atrás daquilo que é ruim. O ditado popular diz que de notícia ruim corre depressa. Por que as notícias boas não correm depressa? Por que o carinho, o afeto, o cuidado de Madalena, que pode ser uma atitude nossa de cada dia, não chega depressa a quem precisa? Porque o respeito e a rememoração de Pedro também não vem depressa no nosso coração, e porque também, entrando atrás de Simão Pedro como discípulo amado, olhar para o horizonte que ele abre e acreditar com a nossa fé que, apesar de tudo, a vida é mais forte do que a morte. Uma santa e feliz Páscoa para todos, que seja de muitas alegrias, de muitos abraços, de chocolates e de festas, mas que seja também para dentro do coração
de todos e de cada um a certeza que Ele abriu para nós as portas da eternidade.